Olá, professoras e professores da Diretoria de Ensino da região de Apiaí. Hoje, o nosso ATPC será apresentado pela equipe de Ciências Humanas, com a temática Povos Indígenas. A gente sabe que no mês de abril nós comemoramos o Dia da Consciência Indígena, mas é uma temática de extrema importância, que não deve ser tocada apenas no mês de abril. Essa temática é uma temática que também perpassa por todo o nosso currículo. Hoje nós teremos também a participação mais que especial dos professores da Educação Fundamental 1, Fundamental 2 e do Ensino Médio, pois essa temática é uma temática que todos nós devemos abordar. Para o começo de conversa, gostaria que vocês ficassem com essa música no início de sensibilização. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, tupi-guarani, tupi-guarani. E o velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe, não sabe que sabe. O índio andou pelo Brasil, Brasil, deu nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. Vamos chacoalhar, chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho, que o índio vai falar. Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, é tudo tupi, tupi-guarani. Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré, jacaré, jacaré. Quem sabe o que é? Aquele que olha de lado. É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty. É tudo tupi. Butantã, Tremembé, Tatuapé, 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 Tatuapé. Quem sabe o que é? Caminho do tatu, Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, tupi-guarani, tupi-guarani. Então nós trouxemos, né, como o vídeo de sensibilização, essa música do Cocoricó, né? Nós pedimos, então, espaço para as meninas dos anos iniciais, para que a gente pudesse também falar com os professores dos anos iniciais sobre os povos indígenas. Por quê? Porque o currículo paulista, ele traz essa dinâmica dele ser contínuo, né? Então, é uma continuidade do que é visto lá no primeiro ano, e ele vai, então, aprofundando e acrescentando ao longo dos anos finais e depois no ensino médio. E a temática dos povos indígenas, ela é de extrema importância, para que se trabalhe a temática indígena dentro dos anos iniciais, né, e também nos anos finais e no ensino médio. Então, a ideia é justamente essa, trazer esse vídeo para que a gente possa observar e ver o quanto o nosso dia a dia, ele tá cercado pela temática indígena, né? Então, as palavras de origem indígena, quantas palavras passam no nosso dia a dia e que às vezes a gente nem percebe, né, que é uma temática que é de origem indígena. Então, trazer essa reflexão, desse conhecimento para os nossos estudantes e que isso aconteça desde os anos iniciais e que vai, então, se aprofundando ao longo dos anos finais. Então, eu trouxe para vocês, para o nosso início de conversa, esse mapa, né, da distribuição dos povos indígenas do Brasil, segundo o último censo, né, segundo o IBGE, e ele traz para a gente observar a riqueza que nós temos dos povos indígenas distribuídos ao longo do nosso território. Então, a gente consegue observar a partir desse mapa a quantidade de povos indígenas existentes no Brasil, né? Então, cabe aqui o quê? A gente refletir a diversidade,
né, existem várias etnias, e dentro dessas várias etnias, cada um vive de uma maneira, cada um tem um comportamento, cada um tem uma cultura diferente. Eu trouxe também esse outro mapa que traz, né, que ele está contido dentro do livro do Daniel Munduruku, que traz a distribuição das etnias indígenas por estado. Então, a gente consegue perceber em quais estados existe a maior concentração de povos indígenas no Brasil. Dando continuidade, o que a gente consegue? Hoje, nós trouxemos também um outro mapa temático, né, produzido pelo Ronaldo Sanches. O Ronaldo Sanches, ele é do nosso município, né, ele já trabalhou no PITAR, ele também, hoje, ele é diretor de parques e áreas verdes no município de Apiaí, e ele produziu uma série de mapas bastante interessantes, que traz tanto o Vale do Ribeira, quanto as regiões, os municípios vizinhos, né, e outras regiões. Então, vale a pena a gente se desdobrar, a gente observar e trabalhar, levar para a nossa sala de aula essa temática, tanto a temática indígena quanto os mapas produzidos pelo Ronaldo Sanches. E esse mapa em especial, além dele ser todo ilustrado, né, que atende muito bem a questão dos anos iniciais, né, para trabalhar essa temática nos anos iniciais, ele traz também o significado dos nossos municípios, né, do nome que os nossos municípios receberam. Então, ele traz ali, por exemplo, que Apiaí significa o quê? Rio dos Meninos, né? Iporanga significa Rio Bonito. Itaoca, Casa de Pedra. Então, de repente, a gente começar o nosso trabalho com as nossas crianças apresentando o nosso município, apresentar que as palavras de origem indígenas, elas também dão nome a municípios, elas dão nome, né, como a própria música relatou, a animais, a pessoas. Então, é que a gente possa levar para os nossos estudantes esse conhecimento, né, do quanto a cultura indígena, a língua indígena também, ela está próxima de nós, né? Ela faz parte também do nosso dia a dia. E ele também fez um outro trabalho muito interessante, que é justamente com o município de Apiaí, né? Onde fica a sede da nossa diretoria de ensino. Então, nós trouxemos a representação desse mapa, que é a origem dos nomes dos bairros e dos rios em Tupi. Então, ele trouxe para nós, por exemplo, que Araçaíba, né, que é um distrito bastante conhecido no nosso município, que significa pé de araçá. Né? Ele trouxe também que Gurutuba, né, que nós temos aqui também um bairro, né, com esse nome aqui no município vizinho de Itaoca, que em Tupi ele significa abundância de cascalho. Então, é interessante que a gente possa, né, por exemplo, nos anos iniciais, a gente trabalha a questão dos bairros, a questão da orientação, a localização, né, das proximidades, parte do eu, o outro e o nós. Então, essa temática ela é bastante interessante para que a gente leve também esse conhecimento para os nossos estudantes dos anos iniciais. E não só dos anos iniciais, né? Ela cabe dentro das nossas temáticas ao longo de toda a educação básica. Então, nós trouxemos para vocês o poema do Oswald de Andrade, bastante conhecido, né? Que é Erro de Português, acredito que todos vocês conheçam, já tenham lido ele em algum momento. E ele diz assim: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. E de onde que ele tirou essas informações, né? De onde que ele se inspirou para fazer esse poema? Então, ele vai, né? Essa relação com a chuva faz parte de um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão-mor, né? Da embarcação de Pedro Álvares Cabral, e ele tinha a missão, então, de relatar as terras que ele havia encontrado, que supostamente haviam encontrado aqui, para o rei de Portugal. Então, num determinado trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, ele diz assim, que na noite seguinte, ventou tanto o sueste, com chuvaceiros, que fez caçar as naus, e especialmente a capitania. Então, ele relata essa condição de chuva da qual eles encontraram quando estavam chegando, né, no nosso território, e a partir disso, o Oswald de Andrade, ele desenvolve esse poema, né, e esse poema, ele tem toda uma problemática em cima dos verbos vestir e despir, né? Por quê? Ele vai dizer, ele tenta colocar aí para nós o confronto entre essas duas culturas, né? Entre o europeu e o indígena, né? Que já se encontrava aqui no Brasil. Então, o que ele traz? Essa relação do colonizador,
um europeu do hemisfério norte, que vive no frio, então, ou seja, vestido, com o indígena, né, que supostamente foi considerado inferior, selvagem e pelado. Né? Então, ele faz esse embate entre essas duas culturas a partir desse verbo do vestir e do despir. Outra coisa importante, né, que o título, ele já traz também o erro de português, né? O erro de português aqui com relação à língua, mas principalmente ao erro que foi cometido supostamente cometido pelos portugueses, né? E outra coisa importante, por quê? Porque eles estavam, né, a historiografia tradicional, ela traz que eles estavam a caminho das Índias, né, e não a caminho do nosso território. Então, seria esse o erro de português. E uma coisa muito importante também é que nesse poema a gente já consegue visualizar que tudo começou errado, né? Por quê? Porque alguém tentou fazer a mudar um outro, né, e não houve um entendimento dessa outra cultura. Né? Então, ele coloca aqui que a história do Brasil ela já começa errada nesse sentido de não respeitar a cultura do outro, de não respeitar o espaço do outro, e sim, né, se colocar sobre o outro, né? Como se eu sou superior a você, então é natural que a gente se imponha, né? O que não é. Então, pensando, que erro é esse? Né? Que erro de português é esse que o Oswald de Andrade se refere? Ao amanhecer, os navios se aproximaram da terra e nada dos palácios com tetos dourados. Tudo o que se via era uma formosa praia e, mais distante, uma vigorosa floresta. Também se ouvia o canto de muitas espécies de pássaros. Em certo momento, como era de se esperar, começaram a surgir da floresta os habitantes daquelas terras. Se ali era o país das Índias, aqueles homens só podiam ser os índios, que foi como Colombo imediatamente passou a chamá-los. Para espanto dos navegantes e ao contrário do que esperavam, aquelas pessoas não se apresentavam vestidas de túnicas de seda, nem mesmo de camisolas de algodão. Estavam vestidas de nada. Então, quando a gente fala, né, um trecho do livro do Antônio José Lucas Camargo, né, Cristóvão Colombo, A América Descoberta por Engano, e quando a gente faz essa reflexão, né, por que o termo índio, né, por que ele é um erro histórico? Porque o Cristóvão Colombo achou que ele havia chegado nas Índias, né, então se é a Índia, certamente vivem aqui os índios, né, e esse termo acabou pegando e vem perpetuando até hoje. E qual é o termo correto para a gente se referir à questão dos povos indígenas, né? Então, eu trouxe aqui uma tela que faz a abertura do Instituto Identidades do Brasil, e ele diz assim, né, que não existe índio no Brasil, né? E ele, à medida que vai se lendo o texto, ele diz assim, é exatamente isso que você leu, não existe. Por quê? O que existe no Brasil são indígenas, são povos originários, né? Então, ou seja, a palavra índio é uma palavra que a gente tem que ir abandonando do nosso vocabulário, né? Então, ensinando para os nossos alunos, desde os anos iniciais, que índio é um termo, é um erro, né? Foi um erro histórico e que acabou se perpetuando aí, e que hoje cabe a nós, então, professores, nos afastarmos desse erro, né? Explicar para os nossos estudantes que quando a gente vai falar dos povos indígenas, o termo correto é a gente se referir ou aos povos nativos, né? Ou então, os nativos, ou povos originários, ou os povos indígenas, né? E por que o correto, então, é indígena? Né? Então, a palavra indígena, ela é uma palavra de origem latina e significa, ela é relativa a quem é natural de um país ou que neste se estabeleceu anteriormente a um processo colonizador, original de determinada terra, ou seja, aquele que está ali antes dos outros. É o oposto de alienígena, que significa aquele que vem de fora. Utilizar povos indígenas ou povos originários é uma forma de reconhecer a identidade desses povos. São termos que abrangem melhor toda a riqueza e diversidade étnico-cultural existente entre os indígenas. Né? E também a gente vale lembrar que o próprio Daniel Munduruku, ele reforça que o termo índio é folclórico, né? Então ele é genérico. Né? O que significa isso? Quando a gente fala índio, a gente se remete muito a esse índio de 1500, e essa pessoa de 1500, ela já não existe mais. Né? Então, o termo adequado é a gente também ir se adaptando a adotar o termo indígena para poder falar mais corretamente, né? Fazer referência e principalmente para respeitá-los. Outra coisa importante também é com relação à palavra tribo. Né? Então, eu acredito que muitos já se depararam com essa palavra, né? Uma tribo indígena. Né? Então, assim, ela também não é uma palavra adequada. Por quê?
A palavra tribo, usada para se referir aos diversos povos indígenas, é igualmente problemática e deve ser evitada. Ela significa sociedade humana rudimentarmente organizada, ou seja, faz alusão a algo primitivo que necessitaria de uma civilização para se manter funcionando. Por isso, é melhor e mais apropriado utilizar comunidades indígenas. Então, nós gostaríamos muito que isso também se valesse do vocabulário de vocês, que vocês também passassem por esse processo de mudança, né? Conhecer e reconhecer que é preciso que nós promovemos essa mudança. Nós somos educadores, então ela tem que partir de nós. E, lógico, é um processo, né? Vai ter momentos que você vai voltar a falar índio, mas você vai lembrar, não é dessa maneira que eu devo me referir a eles. E a gente vai, então, gradativamente se tornando natural e fazendo parte, então, de fato, do nosso vocabulário. Outra coisa importante, né, que nós trouxemos a questão do Dia da Consciência Indígena, ou Dia dos Povos Indígenas, como está sendo colocado em pauta no Senado Federal, justamente a troca da nomenclatura do dia 19 de abril, é porque, assim, toda vez que a gente coloca um dia em especial para se tratar de alguma coisa ou de alguma temática, nós estamos reforçando um estereótipo, no sentido do quê? De que precisa um dia especial para se falar de determinada coisa. E a ideia, quando a gente fala de povos indígenas e de povos africanos e afro-americanos, é justamente tirar esse estereótipo, é justamente trazer para dentro do espaço escolar que seja uma temática trabalhada ao longo do ano. Né? Então, nós trouxemos aqui 4 dicas para vocês de como não retratar os povos indígenas para os estudantes, né, para os nossos alunos. Então, primeira coisa, não tirar essa visão, né, do indígena do passado. Então, esse indígena que vivia pelado, né, que pintava o rosto e usava cocar, não que ele não existe mais, né, ele já houve, aí nós temos aí mais de 500 anos, então ele já mudou, né, ele não vive pelado mais, ele usa, sim, a pintura como um reflexo da sua cultura, de repente como um ritual, alguma marca dentro da sua comunidade, porém, ele não vive 24 horas pintado, né, então é importante que ele não vive 24 horas de cocar. Então, quando você vai numa cidade, quando você visita uma cidade onde existe um grande número de indígenas, nem todos os indígenas na rua eles estão de cocar, né? Então, a gente precisa trabalhar essa questão de que esse indígena do passado, esse indígena de rosto pelado, né, de rosto pintado, ele é lá de 1500, né? Ele não é porque ele hoje usa roupa, que ele usa um celular e que ele tem um carro, que ele deixou de ser indígena, né? Isso não tem, é um reflexo de um processo de modernidade, porém ele não deixa a sua identidade ela continua sendo indígena, e a gente precisa reforçar isso nos nossos estudantes, né? E também em nós mesmos. Outra coisa importante de trabalhar, que os indígenas, eles não são todos iguais, né? Então, a partir daquele mapa, a gente consegue observar a quantidade de etnias, a quantidade de povos, a quantidade de comunidades indígenas que existem no Brasil. Então, eu não posso pintar um meu estudante, por exemplo, com 2 listrinhas aqui, com um cocar verde e amarelo, por exemplo. Por quê? Porque eu não estou permitindo a representatividade indígena. Né? Eu não consigo, em um único modelo, representar toda essa diversidade que nós temos na nossa história, né? Outra coisa importante é a questão da festa vazia, então, ou seja, parar um dia para se trabalhar isso. Então, hoje a gente vai trabalhar o Dia do Índio, hoje a gente vai trabalhar o Dia da Consciência Negra, né? É um reforço de estereótipo. E também desmistificar a questão da visão do indígena, aliás, preguiçoso ou guerreiro, né? Então, ou seja, tirar do senso comum aquela visão de que ele só vive de caça, de pesca, e ele está pelado, ele está no meio da floresta, ele é preguiçoso, ele vive no eterno domingo, ou ele está sempre com arco e flecha, né? Então, a gente precisa reforçar isso para que a gente possa, então, mudar essa concepção dos nossos estudantes e as nossas mesmas, né? Como vocês viram, né, deu uma travadinha no nosso vídeo, mas, assim, essa questão eu também cometi, né, eu também falei índio, então, assim, esse processo de mudança, ele vai ser gradativo, né? O importante é que a gente saiba, como se diz, que nós pratiquemos isso até que isso se internalize e se torne comum para todos nós, né? Então, nós estamos ali em processo de construção. Então, assim, nós colocamos essa imagem porque hoje nós estamos conversando com vocês que são dos anos iniciais, né? E, de repente, em algum momento na trajetória
profissional de vocês, vocês reproduziram isso, né? Vocês pintaram os alunos de vocês dessa maneira, vocês fizeram o cocar, vocês fizeram o barquinho, né? Cantaram 1, 2, 3 índiozinhos, enfim. Então, nós colocamos aqui uma observação e pedimos, né, encarecidamente, não em nome de Bruno, nem em nome de Marcelo, mas sim em nome dos povos indígenas e de toda essa reivindicação que nós temos aqui quando a gente fala da questão da história indígena, para evitar, né? Por que evitar? Porque isso daqui, gente, é muito mais ligado a uma fantasia de carnaval, né? Como nós vamos ver ali. Ou então, ele não retrata, né, os nossos indígenas. Então, eu não consigo representar dessa maneira a diversidade indígena que existe no Brasil. Por quê? Porque nem todos os indígenas se vestem, pintam o rosto dessa maneira, nem todos usam esse tipo de cocar, ou esse tipo de adereço, né, ou esse tipo de penacho, nem todos os indígenas vivem dentro de uma canoa, né? Nós temos aldeias indígenas urbanas, nós temos, por exemplo, a Coroa Vermelha, que é uma aldeia indígena da comunidade indígena Pataxó, e eles ficam na cidade de Porto Seguro, né, onde, inclusive, é justamente o local onde se rezou a primeira missa do Brasil. E daí, o que acontece lá? Lá é uma aldeia indígena, né, e urbana. Então, é uma das maiores aldeias indígenas urbanas que nós temos no Brasil. Então, não cabe retratá-los dessa maneira, porque não é assim que eles vivem mais. Né? Não significa que alguns indígenas vivam dessa maneira ou se pintem dessa maneira. Não é isso. A questão aqui é que ela não representa a diversidade indígena. Né? Então, a gente precisa trabalhar de outras maneiras, seja o dia 19 de abril, ou seja, qualquer outro dia ao longo do ano. A gente precisa trabalhar de outras maneiras que englobem a diversidade indígena, né? Que tragam respeito às comunidades indígenas, que tragam essa diversidade cultural. Então, essa ideia é o que? A gente trabalhar, conversar com vocês dos anos especiais justamente por isso. Evitar, né? Ah, mas eu quero trabalhar, né? Nós trabalhamos datas comemorativas. De que outra maneira eu posso fazer? Né? Então, a gente vai comentar aqui, né? Trazer algumas dicas para vocês de que outra maneira que se pode ser feito isso, né? Trabalhando e respeitando e valorizando a cultura indígena. Então, ó, nós gostaríamos de deixar essa mensagem para vocês de ressignificar, né? Ressignifique a prática de vocês, ressignifique, então, o modo como vocês trabalham, né, a temática indígena, para que a gente traga cada vez mais a valorização e a diversidade indígena para as nossas salas de aula. Então, nós trouxemos aqui algumas dicas, né, para vocês sobre como trabalhar, né? Porque assim, quando a gente fala hoje, nesse momento de ATPC, nós estamos falando com professores de todos os componentes curriculares, né? Então é importante que a temática indígena ela não se restrinja apenas à história, por exemplo, ou só geografia, né? É importante que ela perpasse todos os componentes curriculares. Ela é importante que todos nós trabalhar, né, que todos nós possamos trabalhar, então, de maneira correta, né? Então, assim, em língua portuguesa, por exemplo, de que maneira, e também se aplica aos anos iniciais, de que maneira que eu conseguiria trabalhar uma temática indígena respeitando essa questão da diversidade? Trazendo, por exemplo, um poeta indígena, um escritor indígena, né, trabalhando, por exemplo, os contos indígenas, né? Então, a literatura indígena hoje ela é muito forte, ela é muito rica. Existe um grande número de livros, por exemplo, dos anos iniciais, né, livros ilustrados que contam histórias indígenas, que trabalham essa questão indígena, essa valorização dos povos indígenas. Então, assim, é só esse cuidado do professor na hora de selecionar que tipo de material que ele vai fazer, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui um poema da escritora indígena Potiguara, né? Ela é crítica literária e professora de literatura Graça Gaúna, e ela usa o pseudônimo de Maria das Graças Ferreira. Então, ou seja, ela é uma das escritoras indígenas, existem várias, né? Eu comentei há pouco Daniel Munduruku, né? Ele tem um acervo literário muito grande a respeito dos povos indígenas, então é muito interessante. Então cabe a nós o quê? Oportunizar. Ah, hoje eu vou trabalhar poema na minha aula, ótimo, vamos trabalhar Oswald de Andrade? Vamos, mas vamos trabalhar também um poema indígena, vamos também trabalhar um poema africano, né? Um poema da Angola, um poema de Moçambique, enfim, né? Trazer diversidade para o nosso espaço escolar, né? Nós não estamos pedindo para que vocês mudem nada, a gente só está pedindo para que vocês acrescentem, né, nas aulas de vocês, para que a gente possa oportunizar para eles
esse contato com essa cultura. Né? Nós vamos trabalhar contos, ótimo, vamos trabalhar mitologia, vamos, não tem problema nenhum, mas vamos trabalhar também um mito grego, mas vamos também trabalhar um mito indígena, né? Então a gente precisa oportunizar para os nossos estudantes esse espaço de conhecer essa diversidade indígena que nós temos hoje já no espaço literário brasileiro. Também, né, dando continuidade, nas aulas de educação física, nas aulas que também possam se aplicar aos anos iniciais, nas aulas de arte. Então, quando a gente fala, por exemplo, de educação física, a gente pode trabalhar a brincadeira da peteca, né, que era muito, né, quando eu era criança a gente brincava muito de peteca, então contar a origem, levar para eles fabricarem, e a partir da construção da peteca eles podem jogar fazer uma outra brincadeira indígena, né, que é topidaé. Então é importante, assim, contar qual é a brincadeira, de que origem ela é, de que povo que ela vem, qual que é a região brasileira, por exemplo, onde essas brincadeiras são mais corriqueiras. Essa brincadeira, ela é só do indígena lá do século XVIII, do século XVII ou do século XIX? Não, né? Ela também é praticada hoje, então, ou seja, não é um resgate, né? Não é algo que foi esquecido e que a gente precisa trazer novamente para o contexto atual. Não, é algo que perpassa, é algo que faz parte da cultura deles e que a gente só vai conhecer para acrescentar na nossa também, né? Existem também a brincadeira da onça, a cama de gato, né? A cama de gato é aquela do barbante, onde a gente enrosca os dedos, né? Faz ali o do barbante e daí vem o outro colega e puxa. A ideia é trabalhar as formas, né? Então, existe várias maneiras para que a gente consiga, então, trabalhar essa temática e essa valorização nas nossas aulas, né? A arte, né? Então, trabalhar músicas indígenas. Tem uma coleção indígena, por exemplo, de músicas de ninar, só com música indígena, né? Então, levar isso para que seja de conhecimento, levar os instrumentos musicais, levar o artesanato. A cerâmica indígena, ela é muito rica, né? Não é só a cerâmica marajoara, mas, enfim, existem vários tipos de artesanato indígena, as obras de arte, as pinturas, né? Quando eu falo assim de pintar o rosto com as duas listras, eu não posso fazer mais, você pode, claro que você pode. Porém, existe uma diversidade de pintura indígena. Então, oportunizar para os nossos estudantes quais são, né, de que comunidade indígena ela pertence, em que momentos, em que rituais elas são usadas, né? Qual é a diferença de um e de outro. Então, ou seja, oportunizar esse conhecimento para os nossos estudantes. Também, dando continuidade, ciências, né? A disciplina de ciências, ela é muito rica e ela consegue trabalhar vários pontos da cultura indígena, né? Da história indígena, do comportamento que eles possuem. Então, pode-se trabalhar da relação entre os povos indígenas e os elementos da natureza, de que maneira que eles convivem com a natureza, qual é a relação que eles possuem com a natureza, né? A marcação do tempo por meio da observação do céu. Então, os tupi-guaranis, por exemplo, eles se localizam, como que eles sabem quais são as estações do ano, né? Através, então, das constelações, a Cruzeiro do Sul, né? Então, se a constelação ela está deitada, é uma estação do ano, se ela está em outra posição, é outra estação do ano, né? Então, levar para os nossos estudantes esse conhecimento, né? Essa observação, que é extremamente importante, né? Também tem um ramo da ciência, que é a etnoastronomia, que vocês que são professores de ciência devem saber muito melhor do que eu, né? Que é o quê? A ciência que investiga o conhecimento astronômico de povos ancestrais. Então, de que maneira que eles observam, né? De que maneira que eles, como que eles se localizam, né? De como é que eles lá no meio, né, no meio da mata, como é que eles se localizam, qual é o meio que eles conseguem, então, se localizar, como é que eles sabem quais são as estações do ano, como é que eles sabem a questão da relação deles com as fases da Lua. Então, ou seja, é essa valorização para trazer também para o nosso espaço escolar. Na matemática, também é possível explorar a forma como diferentes povos lidam com a numeração, né? Como que o Tupi-Guarani conta, como que os Carajás contam, né? Como que os Pataxós contam, enfim, como que funciona a matemática, qual que é a valorização para os números que eles dão, né, para esse ramo. Então, ou seja, trabalhar as inúmeras possibilidades. Assim como existe na ciência, existe também na matemática a etnomatemática, que é o conjunto de formas de matemática que são próprias de grupos
grupos culturais. Então, ou seja, né, que é justamente esse cuidado, como que uma etnia conta, né, qual é a valorização, como que eles contam a outra etnia. Então, ou seja, né, conhecer, a gente vai conhecer tudo? Claro que não, né? Mas a gente vai, então, oportunizar conhecer para conhecimento próprio e também para os nossos estudantes. Então, por exemplo, o jogo da onça, né? Dentro do jogo da onça, a gente consegue trabalhar elementos de geometria, né, que constituem esse jogo. Então, de repente, fazer uma atividade em conjunto com matemática e educação física, né? A cama de gato, como eu comentei com vocês, que é aquela do barbante, né, que vai fazendo formas geométricas, trabalhar a partir desse jogo ângulos e polígonos, né? Ele também, dentro dos povos indígenas, eles tentam fazer várias representações de animais importantes, de vegetação importante, de mitologia importante. Então, ou seja, né, você, a partir daquilo que é prática cultural dos povos indígenas, trazer para os nossos estudantes e explorar a matemática dentro dela, né? E por último, nós deixamos aqui a geografia e a matemática, e a história, aliás, né? Que é justamente o quê? Né? A gente trabalha muito, história trabalha muito, né, essa questão dos povos indígenas, desde lá de como se vivia antes da chegada dos portugueses, da invasão dos portugueses ao nosso território, como que foi depois, né, de que maneira que eles sofreram essa presença europeia no nosso território, quais foram os direitos adquiridos, por quê? Porque eles sempre foram excluídos, né, eles entram na Constituição só em 88, então nós temos toda uma problemática da questão dos direitos, dessa conquista, demarcação de terras, né? Então, História e Geografia vai explorar muito esse contexto. Então, são contextos de economias locais, por exemplo, dessas regiões, né? Direitos adquiridos e perdidos ao longo dos anos, e principalmente os desafios atuais. Né, quais são os desafios que os povos indígenas possuem na atualidade? A gente pode dizer que eles já estão, né, tranquilos? Não. Nós temos um grande caminho a percorrer, né? Pensando ali que a Constituição de 88, ela tem 33 anos, 34, aliás, né? É um longo caminho, né? É pouco tempo, eles já tiveram algumas conquistas, mas eles estão ainda em fase de reivindicações de direitos, porque é direito realmente desses povos indígenas, né, de terem a sua terra, de terem os seus meios de sobrevivência, de terem a sua cultura preservada, né, então, enfim, eles têm vários desafios atuais para serem conquistados ainda. Então, a gente precisa trazer esse debate atual também para dentro da sala de aula, né, e eu gostaria justamente, falando dessa questão do debate atual, passar para vocês a palavra para o professor doutor Álvaro de Azevedo Gonzaga, né? Nós trouxemos um vídeo bem pertinente para que vocês possam, então, também acompanhar conosco. Olá a todas e a todos professores de Apiaí, meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga, sou professor de Direito da PUC São Paulo, tenho ancestralidade Guarani Kaiowá, tenho um pós-doutorado em História Indígena pela Universidade Federal da Grande Dourados e venho aqui dar um recado sobre a importância de estudar a dimensão, a cosmovisão e a percepção indígena para os alunos do ensino médio, do ensino fundamental. Isso é realmente muito importante e eu tomo como exemplo o nominado Dia do Índio, que teve, por iniciativa da deputada federal Joênia, a mudança do seu nome, e hoje nós falamos a respeito do Dia da Consciência Indígena. Não se trata de um dia de festejar, não se trata de um dia de parabéns, mas sim um dia de refletir, um dia de debater, um dia de compreender. Então nós não podemos misturar o Dia da Consciência Indígena com adereços que possam remeter muito mais a uma festa de carnaval do que a própria cultura. O uso do cocá, o uso de determinadas simbologias indígenas são de extrema relevância, de extrema importância para que nós possamos compreender essa cosmovisão indígena. Então, fica aqui o meu convite a compreender ainda mais essa cultura, fica o meu convite de conhecer um pouquinho da minha obra. Esse daqui é o Decolonialismo Indígena, um livro prefaciado pelo ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, que eu falo um pouco dessa dimensão. Muito obrigado e fico à disposição em todos os veículos de comunicação
Gostaríamos, então, de agradecer ao professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, que prontamente atendeu ao nosso pedido, né? Se colocou à disposição, se colocou à disposição de todos os professores também. Então, eu queria retomar a importância da gente garantir esse lugar de fala, né? Assim como toda essa contribuição que a Bruna fez para a gente, eu sei que não é fácil, porque a gente também foi privado disso, nós também não tivemos, né, na escola. Eu me lembro que, enfim, eu também pintava carinha de índio, enfim. Mas é importante que a gente, enquanto professor, a gente busque essas informações, né? E principalmente agora, com tantos meios de comunicação, tecnologia, a gente possa, de fato, colocar esses povos como protagonistas de todo esse processo, né? Então, agradecer ao professor que se colocou à disposição aí para qualquer professor, qualquer escola que queira entrar em contato e pedir essa contribuição, tá bom? Bom, e aí retomando um pouquinho a questão agora, depois da bonita fala do professor, a ideia agora um pouco aqui da minha tarefa é contextualizar um pouco aos professores dos principais desafios que essas comunidades, esses povos indígenas têm enfrentado. Então, primeira questão, por que estudar essa questão, né? Então, depois de toda a contribuição da Bruna, a gente consegue perceber que é importante, né, a gente trazer isso para o cotidiano da nossa sala de aula, né, não só tratar a questão indígena como uma questão folclórica, né, como uma questão de exceção dentro do currículo, mas é muito importante, inclusive para nós, enquanto nação, enquanto sujeito, quem somos nós, por que foi tirada toda essa relação com esses povos originários, os nossos povos originários. Então, isso é muito importante, né? Todo o processo que a própria sociedade brasileira, em alguns momentos históricos, também tentaram fazer esse resgate, né, dessa busca dessas raízes. É importante a gente buscar isso de uma maneira que a gente consiga entender e se entender nesse mundo, se entender enquanto sujeito, né? Desde o videozinho do começo que a gente passou, né? Dos nomes, das palavras. Então, não são só apenas palavras, a gente naturalizou isso, mas espera aí, significa que esses povos já estavam aqui, eles já tinham uma relação com a natureza, eles já tinham uma interpretação do relevo, da geografia, da natureza, das plantas, do cosmos, essa cosmovisão que o professor fala, né? E aí isso tudo não foi ignorado, né? Então, o que tem ainda dentro das... que a gente ainda tem essa relação, mas a gente não consegue perceber e entender que isso, em determinado momento da história, foi intencional, essa ruptura, né? Então é importante a gente, enquanto professor, trazer essa ressignificação da análise da nossa própria cultura. A gente tem um itinerário formativo, inclusive, um componente que trata exclusivamente sobre ressignificação cultural. Então, é de extrema importância a gente tentar entender isso. Então, caminhando já para a finalização da nossa TPC, então, gostaria de abordar aqui os principais desafios que essa população tem enfrentado. É uma temática que é trabalhada principalmente na abordagem do ensino médio, né? Lembrando que a BNCC e o Currículo Paulista preza pelo compromisso educativo, pela compreensão e reconhecimento das diferenças, dos respeitos aos direitos humanos e à interculturalidade. Então, é muito importante a gente entender como que está colocado hoje esse debate para esses povos, certo? Então, uma das questões que a gente vai tratar aqui é mostrar um pouco o que tem sido a luta desses povos, as atividades, as ações políticas que esses povos têm feito e quais são essas reivindicações e o que isso impacta diretamente ou indiretamente na vida dos nossos alunos, nas nossas vidas, né? Então, talvez muitos de vocês já tenham acompanhado, então a gente vai fazer um breve recorte aqui, ou talvez vocês já tenham ouvido falar dessa palavra, dessa questão, o que é o marco temporal, mas talvez a gente não tenha ainda entendido. Então, dentro de todos os desafios enfrentados por essas comunidades, eu gostaria aqui de pontuar que um deles é essa questão do marco temporal. Então, essa imagem que eu deixo para vocês é uma imagem que foi tirada de uma manchete do dia 25 de agosto de 2021, que foi uma das manifestações dessas comunidades, né, em Brasília, com relação ao marco temporal. Bom, então, o que é o marco temporal? Então, a questão da demarcação das terras indígenas, né, eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em algum momento, né, que isso é uma questão, né, muito impactante, e que os povos indígenas vêm reivindicando isso, né. Enfim, então a Bruna traz aqui para a gente o contexto histórico, né, então um recorte histórico dessa invasão dos portugueses, e desde então, né, os indígenas têm essa discussão sobre o que é a terra indígena ou não, né, afinal de contas eles já estavam aqui. Bom, no entanto, a partir da Constituição de 88, essa discussão, ela
apesar dos indígenas terem participado, né, e de alguma maneira estarem citados nas legislações, isso é uma questão que vocês devem acompanhar nos jornais, que é uma questão de muita violência, inclusive, né, a diversos povos. E aí, o marco temporal é uma discussão, né, do ponto de vista da legislação, de criar critérios. Então, o que é terra indígena? O que seria terra indígena? O que não seria terra indígena? Dado todo o processo histórico que o Brasil, né, enfim, passou. Bom, então, o marco temporal, então, são critérios para a demarcação de terras indígenas, segundo o qual os indígenas que não estavam de posse de suas terras em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da nossa Constituição, eles perdem seus direitos sobre essas terras. Então, é uma tentativa, né, de regulamentar que seria terra indígena apenas aquelas terras, né, que do dia 5 de outubro, da promulgação da Constituição, os índios que não estivessem nessas terras, eles não teriam, então, direito a essas terras. Né? Então, isso é uma grande problemática, pode passar para mim, mas é uma grande problemática, né, que os povos indígenas e muitas comunidades trazem, porque, enfim, eles reivindicam, lógico, uma questão histórica, e, além do mais, é preciso entender a cultura indígena, né? Existem várias comunidades, por exemplo, que nós erroneamente chamamos, inclusive, de nômades, que o lugar de pouso e morada é mas que todo o seu território é preservado para atividades de extrativismo ou não, mas isso cabe a uma relação que a cultura indígena daquela determinada comunidade estipula, né? Então, é muito complicado você dizer que o marco temporal, ele é justo desse ponto de vista. E aí, né, para não me alongar muito na questão legal, mas eu achei muito importante trazer aqui alguns registros legais para vocês perceberem como que, dentro da legislação, né, do Brasil, eram tratados esses povos. Por mais que eles estivessem, assim como nós vamos ver aqui, citados na legislação, ou seja, né, enfim, reconhecido o direito a acesso às terras, que já eram deles, além disso não ter sido respeitado, gostaria que vocês pudessem observar como que o indígena, ele era estereotipado, né, dentro da própria legislação. Então, a primeira que eu trouxe aqui para vocês é uma legislação, é um marco legal de 1680. Então, veja, o alvará de 1º de abril declarou: os gentios são senhores de suas fazendas nos aldeamentos, como o são no sertão, sem lhes poderem ser tomadas, nem serão obrigados a pagar foro ou tributo algum das ditas terras de aldeamentos, ainda que estejam dadas em sesmarias e pessoas particulares, porque na concessão destas se reserva sempre o juízo de terceiro, e muito mais se entende e quero que se entenda ser reservado o prejuízo e direito dos índios primários e naturais, senhores delas. O alvará será citado e renovado em 1755 e 1758. Pode passar para mim. Bom, então a gente viu ali, né, que é citado o direito à garantia, né, mas, enfim, depois, dando um salto histórico rapidamente, só para a gente entender, 1850, que é o marco legal importante da gente discutir, que é a questão da lei de terras, né, que é importantíssimo para a gente entender e discutir a história do Brasil, não só sobre a questão indígena, né, mas para discutir a questão agrária no Brasil, inclusive, é importante entender como que essa lei de terras determinou essas questões. Mas, com relação especificamente à questão indígena, veja que a lei de terra de 1850, ela define, já que foi uma legislação que surgiu para delimitar e legitimar a organização territorial e a questão agrária no Brasil. Então, a lei de terras determinou que as terras indígenas não são devolutas, nem precisam de legitimação. Só um parênteses, terras devolutas seriam terras públicas, né? Escreve João Mendes Júnior. As terras possuídas por hordas selvagens estáveis não são consideradas devolutas. São originalmente reservadas
de devolução nos expressos termos do alvará de 1º de abril de 680, que as reserva até a concessão de sesmarias. Não há, neste caso, posse a legitimar, há domínio a reconhecer. No entanto, olha o olhar que eles teriam dos indígenas. A mesma lei de terras recomenda que se reserve terras para aldeamentos com o propósito da civilização dos índios, ou seja, né, dentro da legislação. Então, não era só um pensamento de senso comum, a própria legislação tratava essas comunidades, né, os povos indígenas, nossos povos originários, como não civilizados, né? Bom, e aí, por fim, a nossa Constituição de 1988, vejam como já, apesar de não ter garantido, mas vejam como já muda um pouco o olhar do direito desses povos até a seus territórios, né? Então, a Constituição Federal, em vigor até hoje, né, no capítulo 8º dos Índios, artigo 231, reconheceu aos indígenas seus direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. As terras indígenas, segundo o texto, são aquelas habitadas em caráter permanente, utilizadas para atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar de seus ocupantes e necessários à sua reprodução física e cultural. Então, aqui, né, quando a gente compara com os outros marcos legais, a gente vê que, nesse momento, é lógico, depois de muita luta e muita disputa, é colocado, né, a questão da produção cultural dessas comunidades, né? E a importância dessa relação da demarcação e a garantia dessas comunidades, as suas terras, a sua preservação e a preservação cultural, inclusive, dessas comunidades. Enfim, por fim, né, nas disposições transitórias, consta que a União deveria concluir a demarcação de terras indígenas até 1993. Pode passar, a gente vai ver aqui, não foi bem isso que aconteceu, né? E aí dou mais um salto, só para a gente entender por que os indígenas hoje têm feito grandes mobilizações com relação ainda à questão da demarcação de suas terras. E aí, em 2017, o parecer número 1 da Advocacia Geral da União institui o chamado marco temporal, né? Que, segundo o qual os indígenas que não estavam de posse de suas terras até dia 5 de outubro de 88, eles perderiam seus direitos sobre essas terras. E aí, em 2019, a medida provisória de 870, de 1º de janeiro, transferiu a competência de demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Então, o Congresso determinou depois que as demarcações permanecessem no Ministério da Justiça. Então, só para contextualizar de uma maneira bem sucinta, né, e aos professores eu peço que pesquisem, é um assunto que tem muita informação e muita bibliografia para a gente se informar melhor, mas é só para entender, né, do ponto de vista legal, as discussões que os indígenas têm feito e têm lutado nesse momento para a questão da demarcação de terras, né? E que isso, além de ser uma questão curricular da área de ciências humanas, é uma questão que é um desafio contemporâneo colocado, né, para essas comunidades. Bom, antes de todas essas problemáticas que eu apontei para vocês, esse histórico de luta, né, dessas comunidades, desses povos em luta pelos seus territórios e defesa dos seus territórios, eu gostaria de mostrar para vocês o acampamento Terra Livre. Então, como eu falei que é importante a gente trazer e garantir esse lugar de fala dessas comunidades, assim como o professor veio aqui hoje participar, é importante também a gente buscar informações dos próprios indígenas, né? Então, eu sugiro para vocês a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é esse site de onde eu tirei essas informações, e que é a maior liderança que organiza e articula esse acampamento. O que é esse acampamento? Ele acabou de acontecer em Brasília, é um acampamento que se chama APL, é a maior Assembleia dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil. Então, ele acontece já faz um tempo, desde 2004, e aí, por regra, é todo mês de abril, a não ser que as organizações indígenas entrem em consenso que é importante realizar em algum outro momento, dado algum outro fato político que seja importante. Então, assim como em 2009 foi realizado em maio, e em 2010 em Campo Grande, e em 2012 no Rio de Janeiro, por ocasião da Cúpula dos Povos durante o Rio +20. Mas fora isso, a ideia é sempre no mês de abril, lá em Brasília, né, eles reunirem todos esses povos, essas comunidades,
né, para fazer essa discussão. Então, isso é bem importante, é um site muito importante, eu sugiro para os professores, principalmente os professores de ensino médio, né, ele contempla muito, dialoga muito com o currículo do ensino médio, e lá temos todas as informações e produzidas pelos próprios intelectuais indígenas, né, que eu acho que isso é muito importante para a gente garantir esse lugar de fala dessas populações. Então, nós agradecemos a colaboração de todos vocês e até a próxima.